O Daniel hoje vai fazer uma palestra bem interessante que é sobre a economia da Flórida. Então, ela não tem como não ser relevante para cada uma das pessoas que estão aqui hoje, porque todos nós acompanhamos muito a economia da Flórida e temos interesse em saber o que está acontecendo com a economia, para onde ela está indo, ela está crescendo ou está retraindo, e se ela está crescendo, que é o caso que eu sei, por que ele está crescendo. Então, eu convido o Daniel Duarte, presidente do Prosperity, para falar durante 20 minutos com a gente. Confie em mim, que no 19º minuto a Fernanda vai te avisar. Rapaz, no nosso grupo, no nosso... A Fernanda aprendeu isso lá no nosso grupo. Pessoal, a Karina saiu de lá porque não aguentava os alarmes. Aí ela chegou, viu a Fernanda aqui no saco. Pessoal, boa noite. É muito bacana estar nesse grupo, que o Dani foi a 5ª pessoa que eu conheci aqui nos Estados Unidos. Foram 2 advogados, a corretora que atendia a gente na época, o Júlio e o Daniel. A Paola está ajudando eu botar minhas ideias em dia, e o nosso amigo Levi, essa semana... Esfriando a sua cabeça. Esfriou a minha cabeça. Eu sou economista de formação, aqui eu trabalho com construção, e eu quero fazer um statement aqui hoje. Eu acredito que entre 15 e 20 anos, a Flórida vai ser o estado da costa leste dos Estados Unidos o mais importante para a economia. E hoje a gente tem Nova York como a maior referência. Só que Nova York, a cidade de Nova York, perde 125 pessoas todos os dias. Todos os dias a população de Nova York diminui em 125. O saldo entre as pessoas que vão morar lá e as que saem de lá. Em compensação, a Flórida recebe 900 pessoas por dia. 45% vem aqui para os 3 condados do sul. Orlando recebe 125 pessoas por dia e Tampa 149 pessoas por dia. Isso saldo líquido. Então, Nova York, Los Angeles e Chicago, que sempre foram os maiores pilares da economia dos Estados Unidos, elas estão decrescendo. E aonde você vai querer fazer investimento? Numa cidade, numa região que perde população a cada dia que passa, ou numa região, num estado que aumenta a sua população, aumenta o seu poder de consumo a cada dia que passa? E num país como os Estados Unidos, a quantidade de pessoas consumindo se torna ainda mais importante. O PIB, que é o maior indicador de uma economia, que é o Produto Interno Bruto, tudo que se produz de riqueza em um determinado ano, ele é composto do consumo das famílias, o nosso, os investimentos das empresas, os gastos do governo e o saldo de exportação e importação. Se um país exporta muito, isso ajuda no PIB dele. O PIB dele cresce, porque ele está vendendo produtos para fora. Se um país importa demais, isso faz com que o PIB dele diminua. Por quê? Porque ele está comprando produtos de outro lugar. Ou seja, ele está mandando dinheiro para fora e gerando emprego lá. Aqui nos Estados Unidos, 65% do PIB é feito do consumo das famílias, do nosso consumo diário. E foi por isso que em 2008 a gente teve a maior crise dos Estados Unidos. Porque a gente sabe que o consumo aqui nos Estados Unidos, ele é muito atrelado ao crédito. E naquela época, quem trabalhava já com imóvel sabia, o cara ia comprar um imóvel, o corretor falava, para que comprar um se tu pode comprar 5? Porque os bancos estavam dando dinheiro para todo mundo para fazer qualquer coisa. Então o cara comprava 5 imóveis, morava em um, alugava 4, gerava renda. Com essa renda ele pagava os juros do banco, porque durante 5 anos ele só pagava juros, ele começava a amortizar no 5º ano. Então para ele estava tudo muito bom. Estava ganhando dinheiro, estava comprando imóveis sem pôr dinheiro na frente, ele recebia 125% de financiamento, comprava um imóvel de 100 mil, o banco emprestava 125 para ele, então ele pagava todos os closing costs, pagava tudo, mobiliava o apartamento, a casa e alugava. 5 anos depois, 5 anos depois, a taxa de juros dos Estados Unidos saiu de 0,5% e foi para 5,5%, e esse pessoal começou a pagar começou a vir o boleto do principal, né? Não só os juros, mas a amortização também. Aí ele olhava para o boleto, eu olhava para a casa que ele tinha assim, cara, não vale esse preço, não vale o que eu estou pagando. E o cara simplesmente deu calote e parou de pagar. Na hora que a população inteira fez isso, os bancos fizeram o seguinte, não dá para emprestar dinheiro para mais ninguém, nem pessoa física e nem pessoa jurídica. Então eles tiraram o dinheiro da pessoa física e tiraram o dinheiro da pessoa jurídica. A empresa, a General Motors, não tinha dinheiro para pagar o fornecedor. E a hora que acabou o crédito, acabou o consumo, acabou o investimento, acabou tudo. Por que isso aconteceu?
muito desregulamentado o mercado, o que não é possível hoje. Hoje o mercado de crédito, o mercado imobiliário, ele está muito mais regulado, é muito mais difícil fazer aquilo. O financiamento hoje ele é muito mais criterioso. Então isso faz com que os bancos emprestem com mais parcimônia. E não é à toa que hoje tem tanto dinheiro disponível no mercado que a taxa de hipoteca média aqui na Flórida está em 4%, 4,06%, e caiu nos últimos meses. Por que caiu? O juro nada mais é do que o preço do dinheiro, tem mais dinheiro do que pessoas tomando. Então eles abaixam os juros para isso, para continuar fortalecendo a economia. Então quando a gente olha esses dados econômicos, o consumo está forte, as empresas estão investindo, o governo americano está fazendo investimentos, a importação ainda continua negativa. Mas a gente olha o jornal, olha a TV e todo mundo fala em uma coisa só: a recessão está chegando, a recessão vai chegar. E ela vai chegar. Hoje os Estados Unidos está com a menor taxa de desemprego dos últimos 60 anos. E quando a gente tem a menor taxa de desemprego, isso é uma coisa boa, porque as pessoas estão gastando, mas é um problema. Se não tem trabalhador disponível, como é que a empresa vai crescer? Ela não tem quem contratar. Fica difícil. Então isso vai fazer com que em algum momento, eu acredito que daqui a 24 a 48 meses, a economia pare de crescer, e isso tecnicamente é a recessão. Economicamente, recessão significa 6 meses sem crescimento. Recessão não é sinônimo do que aconteceu em 2008, 2009. Aquilo foi uma depressão causada por uma alavancagem exagerada do mercado financeiro, do mercado imobiliário global, que logicamente refletiu na economia. Hoje a gente não tem mais aquele cenário. Se existir uma recessão, é bom, porque hoje a gente está crescendo a uma média de 3% ao ano. Nenhuma economia consegue se manter com esse nível de crescimento de 3% ao ano indefinitivamente. Em algum momento ela vai precisar segurar, algumas pessoas vão ser demitidas, os preços se ajustam e a economia volta a funcionar normalmente. O bacana agora é que, como a gente não tem aquele excesso de alavancagem, provavelmente a hora que parar de crescer não vai ser uma catástrofe como foi daquela vez. Vai ser simplesmente uma correção de preços, que é o que está acontecendo, por exemplo, no mercado imobiliário aqui em Miami, especificamente em apartamentos. Com 16 mil apartamentos à venda, não é possível que algum vendedor esteja feliz, mas todos os compradores estão. Porque enquanto uns choram, outros vendem lenço. Quando alguém pergunta para o Dani, o mercado está bom, ele vai perguntar para o cara: o que tu quer fazer? Tu quer comprar ou tu quer vender? Se você quiser vender um apartamento na Brickell, você está ferrado. Se você quiser comprar um apartamento na Brickell, é o melhor dos mundos hoje, porque a quantidade de imóveis que tem lá disponível vai fazer com que isso beneficie a pessoa. Agora, o mercado de casas é diferente. A gente está vendo esse cenário há uns 2 anos, e na última apresentação do relatório da ESG, eles falaram isso. Enquanto o estoque disponível de apartamentos aqui em Miami é equivalente a 14 meses de consumo, ou seja, se parar de construir hoje, se parar de ofertar apartamentos no mercado, leva 14 meses com a velocidade de consumo que tem hoje para acabar esse estoque. Casas são só 6. Então quem quer comprar casa hoje está passando dificuldade, porque o estoque é baixo, a qualidade é ruim. Quem quer vender casa está ótimo, porque não tem estoque, ele bota o preço que ele quiser, entre aspas. Quando a gente fala de economia, mesmo que a economia dos Estados Unidos ela possa sofrer algum tipo de resfriamento, ou seja, crescer menos, quando a gente vai falar do dia a dia, a gente tem que olhar o que está acontecendo em volta da gente. Para dar um exemplo para vocês, em 2008, quando o mundo estava quebrando e ninguém falava em investimento em nada, a Disney perdeu 97% da receita dela com venda de filmes e só 3% com venda de ingresso de parque. Regiões como Orlando, por exemplo, que vivem do turismo, que movimenta 51 bilhões de dólares por ano aqui, naquela economia, sentem menos. Porque a economia, apesar de ela ter um fator nacional ou global, muito acontece ali no seu entorno. Ainda mais com as micro e pequenas empresas, que são a maioria da economia americana. Então, quando a gente olha o mercado imobiliário, quando a gente olha a economia, sim, a gente tem que pensar no mercado global e no mercado nacional. Mas a gente tem que olhar também o que está acontecendo no nosso entorno. A Flórida recebendo 932 pessoas por dia, praticamente essas pessoas precisam comer e morar. A Flórida é um dos maiores fornecedores de alimento dos Estados Unidos. Muita coisa é importado, mas a Flórida exporta para os outros estados. Mesmo que os Estados Unidos quebre,
a economia da Flórida vai precisar mandar comida para todo mundo. Então isso beneficia aquela cadeia produtiva. Lógico que num cenário nacional de recessão ou de queda do crescimento, todo mundo segura os gastos. Ninguém vai gastar à toa. Mas esses segmentos, turismo, agricultura, ajudam a fortalecer. Grande parte das pessoas que se mudam para a Flórida ainda são os aposentados. Durante muito tempo as pessoas iam para a Flórida para morrer. Hoje elas vêm para trabalhar. E esse segmento de Life Sciences, ele é um dos maiores aqui do estado da Flórida. E não só é um dos maiores, ele é um dos que tem os melhores salários. A média das pessoas que trabalham com a saúde salarial é de $88 mil por ano. Enquanto a média dos Estados Unidos, a renda per capita é de 40 e poucos. Então é quase o dobro da renda nacional. A área de ciência e tecnologia, principalmente aeroespacial, movimenta quase $100 bilhões por ano aqui na Flórida. Emprega pessoas muito capacitadas, pessoas de grandes centros de desenvolvimento de tecnologia vindo aqui para a Flórida. Todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas sabe, que a maioria grandes empresas internacionais escolhem a Flórida para ser a sua porta de entrada para a América Latina. E agora com a expansão do canal do Panamá vai ser mais ainda, porque o produto que vem da China, aqui abastecer a costa leste, não precisa mais chegar na Califórnia, atravessar os Estados Unidos inteiro de trem para a gente consumir aqui. Agora ele vem direto, diminui custo, diminui preço, reduz a inflação e melhora o consumo das pessoas. Sistema financeiro é o maior componente individual do PIB da Flórida. 36% do PIB da Flórida vem do sistema financeiro. Há uns 2 ou 3 meses foi anunciada a criação de uma bolsa de valores aqui em Miami. Então, quando eu disse que daqui a 15 ou 20 anos eu acredito que a Flórida vai ser um dos principais mercados, o principal mercado aqui da costa leste americana, é por causa disso. Todas aquelas pessoas que estão saindo de Nova York, Connecticut, Illinois e vindo para cá, a maioria deles são ligados ao sistema financeiro. Muitos fundos de pensão e fundos de investimentos, fundos de hedge, já estão estabelecendo seus escritórios aqui, majoritariamente em Miami e West Palm Beach, e muitos já deram um ultimato para os seus funcionários que até 2021 ou eles se mudam para cá ou eles saem da empresa, porque a empresa vai vir para cá. Então, quando o centro financeiro dos Estados Unidos começa a migrar para a Flórida, o que vai acontecer? O mundo inteiro está vindo para cá. Os chineses recém descobriram a Flórida. A gente vê eles na rua, a gente vê eles comprando imóveis, a gente vê eles no shopping, porque antes eles paravam na Califórnia e Nova York. Mas quando a gente compara preço, a Flórida é muito barata. Então isso faz com que as pessoas acabem vindo para cá. Taxa de desemprego aqui na Flórida é uma das menores dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, no ano passado foram 337 mil vagas abertas e 277 mil vagas foram fechadas, ou seja, foram ocupadas. Então, virtualmente, não está trabalhando quem não quer. As pessoas que não estão trabalhando, elas nem fazem mais parte da taxa de desemprego, porque na taxa de desemprego a gente conta a população economicamente ativa, aquela pessoa que tem condição de trabalhar e está procurando emprego. Se o cara para de procurar emprego porque recebe pensão, recebe dinheiro de alguém ou a família sustenta ele, ele sai do componente do desemprego. É isso que está acontecendo no Brasil. A taxa de desemprego abaixou um pouquinho, mas não é porque está empregando mais. É porque tem mais gente que desistiu de procurar emprego. Então lá a gente tem no Brasil 13 milhões de desempregados, e eu acho que 300 e poucas mil vagas de trabalho disponíveis. Aqui nos Estados Unidos, a gente está falando de 6,9 milhões de desempregados e 6,3 milhões de vagas em aberto. Então, praticamente todas se encaixam. Claro que para se encaixar precisa ver todas as qualidades das pessoas para ver se elas realmente podem ocupar essas vagas. Então, o que eu quero dizer? Quando a gente tem uma economia diversificada, como a Flórida, e a gente tem a maior riqueza vindo para cá, que são pessoas, a maior riqueza de uma economia são as pessoas que fazem essa economia girar. A gente pode ter certeza que mesmo que a recessão ou a depressão ela chegue, não que a Flórida não vai sentir, não vou ser o Lula que falou que vai ser uma marolinha. É lógico que sente, porém a gente tem que analisar os dados que estão à nossa volta
e verificar o que está acontecendo à nossa volta, para a gente não cair no conto da TV, do rádio ou do jornal. Que toda vez que a gente liga é notícia negativa. Isso é a Cris não está aqui hoje, né? Mas isso é por um motivo muito simples. Nós, enquanto seres humanos, nos atraímos a informações negativas. Por quê? Porque elas geram na gente o senso de proteção. Eu preciso olhar o que está acontecendo errado para eu me proteger. Eu preciso saber onde está o perigo para eu me proteger. É por isso que quando passa numa batida de trânsito, a gente diminui para olhar. A gente quer saber aquilo é instintivo, saber onde está o perigo para a gente poder se defender. E logicamente é isso que vem de notícia. Casamento, economia boa, casamento só de celebridade, economia boa. E notícia positiva não vende. O que vende é desastre, é catástrofe, é caos. E é por isso que as notícias, majoritariamente, mesmo com uma economia com 3% de desemprego, mesmo com uma economia crescendo a 3% ao ano, você liga a TV, eles só conseguem se concentrar em notícias negativas. O que eu quero dizer não é para a gente esquecer as notícias negativas, devemos ficar atento, mas mais atento do que isso, a gente tem que olhar o que está acontecendo no nosso lado. Lá no Brasil eu trabalhava no mercado financeiro, enquanto economista eu falava para os meus pares, cara, economista não tem que ficar dentro de escritório, analisando o dado do Banco Central. O economista tem que estar na rua falando com o empresário. É ele que sabe se as pessoas estão consumindo ou não. É ele que sabe se o concorrente dele vai investir ou não, o parceiro dele vai investir ou não. Esse é o temperamento da economia, esse é a temperatura da economia, não simplesmente um dado econômico, porque o dado econômico é de ontem, é do mês passado, da semana passada. Então todos esses números que a gente vê é do passado. Não dá para a gente projetar uma economia dinâmica como é a economia global hoje, usando modelos econométricos de 20 anos atrás. Então, pessoal, 20 a 48 meses. Pode ter certeza que a economia vai diminuir o seu crescimento, mas isso não significa que é uma catástrofe geral como foi em 2008. Deixa esses últimos minutos para se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Só para adicionar, tem aproximadamente já um voo internacional que talvez, não sei se todo mundo sabe, mas começou a vir da África direto para Miami e já estão quase que finalizando também de Japão China. E China. Vários testes que estão fazendo ainda, voo direto. Quando o seu amigo lá do Brasil, que tem um imóvel aqui que ele não consegue vender, falar que não é bom investir nos Estados Unidos porque ele não consegue vender o imóvel dele, a gente tem que balizar essa informação. Porque ele está posicionado de forma errada no mercado nesse momento. Não por culpa dele, mas ele está na ponta errada. Ele está chorando. As pessoas aqui estão vendendo o lenço, então a gente tem que aproveitar. Quanto mais gente chorar, melhor. E como é que você tem informação, como é que está o posicionamento dos investimentos dos brasileiros aqui na Flórida? Eu não tenho o número oficial do Banco Central, mas eu vou te falar o nosso sentimento, tá? No primeiro semestre do ano passado foi horrível. Pegava o telefone para falar com o investidor brasileiro, ninguém queria saber de nada, mas não por um problema nos Estados Unidos, porque ele queria saber o que ia acontecer lá no Brasil. No segundo semestre o discurso começou a mudar. A gente normalmente trabalha com investidores qualificados e eles falavam o seguinte: Daniel, independente do que acontecer, a gente está esperando uma definição para passar a fazer. O que eles querem fazer? Independente de quem ganhasse, eles iam começar a mandar mais dinheiro para cá, com dólar a 3, a 4, o que fosse. Porque qual é o sentimento deles? Não dá para a gente passar por isso a cada 2 anos. Então o investidor brasileiro sim está vindo para cá. Em março, o brasileiro individualmente foi o maior comprador aqui na Flórida. Em março. Março ou fevereiro. Né? Voltou a ser. Nunca foi o primeiro. Nunca foi o primeiro. Sempre ficou entre os 5. Pela primeira vez foi o primeiro. Então isso mostra que o cara ia comprar um apartamento de $1 milhão, hoje ele compra de 250, porque o dinheiro dele caiu 4 vezes. Né? Mas ele está querendo vir para cá da mesma forma. Mas só complementando, então, se você acha que essa pergunta. O brasileiro no passado foi pela primeira vez na história o número 1.
Nunca tinha sido. Mês passado? Não, Ano passado, desculpa, não foi em março, foi ano passado inteiro. O brasileiro representou 12% das vendas para estrangeiros, que é um número muito importante. O interessante é que eu não acho que o brasileiro comprou muito, eu acho que as outras nacionalidades que historicamente Venezuela vendeu muito. Venezuela e Argentina eram os primeiros sempre, a vida inteira. Ou era Venezuela em primeiro, Argentina em segundo, ou vice-versa. Como eles deixaram de comprar, abriu um espaço para o brasileiro subir. Então não é que a gente comprou mais, as outras nacionalidades compraram menos. Então isso facilitou, que depois de 10, 15 anos de estatística, o brasileiro chegou. Então foi até uma notícia que não chegou a ser fake news, mas ela foi inflada, porque todo mundo achou, não, então o brasileiro está fazendo a festa aqui. Não é verdade, as outras deixaram de comprar, cedeu espaço para a gente. Mas é muito bom essa notícia, porque é positivo. Então o pessoal do Brasil está vendo isso e fala, pô, legal, então a gente continua comprando, então foi positiva a notícia, do jeito que saiu. E dos estrangeiros, quando eu venho para os Estados Unidos, qualquer estrangeiro, quando vem para os Estados Unidos, 25% escolhe a Flórida como destino. O que quer dizer isso? O cara está em qualquer lugar do mundo agora pensando em investir nos Estados Unidos, 50 estados americanos, 1/4 do investimento vai vir para esse estado. Isso quer dizer que 49 estados americanos têm que dividir 75%. Quando você fala investimento em imóveis ou imóveis? Tá. Só imóvel. 25% do comprador estrangeiro para a América vai vir para a Flórida. Os outros 75% vão ser divididos entre 49 estados. Então a gente tem um papel muito importante de investimento estrangeiro. Aí quando eu falo Flórida, inclui o Costa Oeste, que é Naples, inclui Orlando, inclui Miami, mas a gente é um destino número 1, mas assim, disparado. Nenhum outro estado, o segundo estado, se eu não me engano, é 8%. Então não tem concorrência com ninguém. A Flórida não. E o mais importante desses números é o seguinte: a Flórida não pode continuar o resto da vida dependendo de investimento estrangeiro. Os dois maiores estados aqui nos Estados Unidos que recebem pessoas anualmente são Texas e Flórida. Quando somados estrangeiros e residentes americanos, seja green card ou americano mesmo, o Texas é o que mais recebe. Quando a gente exclui o estrangeiro, ou seja, pegando só quem é residente americano, a Flórida é o estado que mais recebe pessoas. Ou seja, a Flórida já foi um estado onde as pessoas vinham para morrer. Hoje a maior objetivo das pessoas virem para cá é a geração de emprego. E a Flórida já foi um estado dependente do mercado internacional. E hoje a maior parte o maior influxo de pessoas vem de próprios americanos, o que faz com que a economia se torne ainda mais forte e menos vulneráveis a problemas estrangeiros, como foi há 2, 3 anos atrás, quando o dólar subiu, praticamente as vendas de imóveis aqui caíram, mas agora voltaram muito bem, porque questão de oferta e demanda. Uma última perguntinha. Claro, claro. Você acredita que o mercado de construção de casas novas aqui hoje é um momento bacana para investir? Eu acho. De casas, nos 3 condados há um déficit. Enquanto a Associação de Corretores fala que o nível de equilíbrio seria 5,5 meses de estoque, aqui em Miami a gente tem 6, em Broward a gente tem 5,7 e em Palm Beach a gente tem 4,3 meses de estoque. Em compensação, em apartamentos aqui em Miami a gente tem 14. Então hoje, a nossa empresa, que desenvolve projetos imobiliários, está desenvolvendo projetos imobiliários na área de single family homes. Porque apartamento tem demais e não se cria mais diferencial. A não ser que tu tenha um terreno que seja o último terreno da praia, o melhor deles, né? Não dá para falar Sunny Isles, porque todo mundo olha o mesmo mar. Então não tem diferenciação de posicionamento, mas se existir algum terreno que realmente vale a pena, eu apostaria num prédio com muito diferencial. Mas tirando as exceções, eu sou muito mais comprador em single family homes do que em condos. Obrigado. Valeu. Fechou? Obrigado. Valeu.